Gravando. Oi, mãe. Tá me vendo no YouTube? A paz, galera. Tudo bem? Estou aqui para mais um devocional da série O Jovem que Deus Quer Que Eu Seja. E hoje o nosso tema é oração. Um jovem que tem uma vida de oração, um jovem que tem uma vida de intimidade e compromisso com Deus. E para falar desse tema, nós vamos usar o nosso termo, que é muito conhecido no nosso meio, que é o termo TSD. Para você que não sabe, significa tempo sozinho com Deus. E na Bíblia o que Jesus nos ensinou sobre oração. E eu quero te dizer aqui 7 motivos por qual você precisa orar. 7 motivos por qual nós jovens e todas as pessoas necessitam de ter um tempo de oração diariamente. E por que Jesus já nos ensinou essa lição desde o momento que ele estava aqui na terra, ele nos ensinou como orar. Vocês já devem conhecer esse texto que está lá em Mateus 6. E eu vou ler a partir do versículo 6 também. Vamos lá. No versículo 6 diz assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que o vê em secreto, lhe dará a recompensa. O que nós aprendemos aqui nesse primeiro versículo? Que Jesus, ele nos ensina que, quando nós formos orar, nós devemos ir para um lugar separado. Então, o primeiro motivo que eu quero te falar para você orar, que você deve ter um comprometimento com Deus em oração, é uma separação. Aí você fala: Érica, como que eu vou fazer essa separação? Aqui na Bíblia diz: vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Mas você pode dizer que o meu melhor lugar para orar não é o meu quarto, porque eu divido o quarto com meu irmão, ou porque tem muita gente na minha casa. E você pode falar assim: esse não é um lugar o qual eu vou conseguir me separar das coisas e me fechar e ter um momento ali a sós com Deus. Então você vai ver na sua realidade onde que é o seu melhor lugar. Talvez tem gente que gosta de orar dentro do carro, tem gente que gosta de orar em um lugar separado na sua casa. Você pode orar, talvez se você tem um quintal, uma varanda, você vai querer orar neste local. Então que você tenha esse momento com Deus, você separe esse lugar onde você sabe que estará ali você e Deus, e você vai se concentrar. Algo importante, principalmente para nós jovens. No momento de separação, coloque seu celular no silencioso. Porque o momento que você está orando é o momento que as pessoas decidem te mandar mensagem. E aí você está lá concentrado com Deus, e aí você para porque o seu celular vibrou. E você vai ver o que foi essa notificação. Às vezes não é nada demais, mas isso ali vai te desconcentrar. Então a separação não é apenas um ambiente que você vai perceber: esse é o meu melhor ambiente em que eu posso ter o meu TSD. Mas você vai perceber também que é a separação das coisas que vão ali te distrair, das coisas que vão chamar a sua atenção e te roubar a atenção. Então, esse é o primeiro motivo que nós aprendemos e que nós temos que ter um lugar de separação. Versículo 7 diz assim: nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Aqui o que eu quero te falar: tempo de qualidade é algo que nós ouvimos muito, que nós devemos ter no nosso TSD, que é um tempo de qualidade, ali você separar um melhor momento do seu dia, de preferência de manhã, assim que você acorda, e você ter ali o seu tempo sozinho com Deus. Por quê? Porque ali você vai começar o dia, você vai dar início ao seu dia. Então, o melhor momento de você ter uma boa conversa com Deus é assim que iniciar o seu dia. E esse tempo de qualidade, você vai determinar. Você fala: Érica, de manhã eu prefiro primeiro ouvir um louvor, depois ler a Bíblia e aí orar. Ou se não, eu prefiro ler a Bíblia, ter um momento de louvor e depois orar. Você vai ver qual é o seu melhor tempo de qualidade, o que você pode oferecer de melhor. Meu tempo de qualidade que eu consigo entregar para Deus é quando eu ouço um louvor e ali eu oro, e ali eu falo com Deus, eu me derramo na presença de Deus e depois eu leio a palavra, ou eu leio um devocional, algo que vai ali te alimentar espiritualmente. Então, que o seu tempo de qualidade você entregue o seu melhor. Não importa a forma que você faz, não importa a forma que você prefere começar. Eu prefiro começar lendo a Bíblia e depois orar, ou orar e depois ler a Bíblia, mas que nesse momento você entenda: eu quero entregar o meu melhor para Deus. E você certamente sabe como você consegue entregar o seu melhor. No versículo 8, vamos lá, diz assim: não sejam como eles, pois antes mesmo de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam.
Aí você vai falar aqui, Érica, então se Deus já sabe o que eu preciso, para que eu tenho que orar? Exatamente, porque você precisa de Deus, porque nós precisamos de Deus. Então, o nosso tempo de oração não é falar assim, Deus já sabe tudo o que eu preciso, então eu acho que não preciso orar tanto tempo, eu acho que eu não preciso falar para Deus aquilo que eu quero. Mesmo Deus sabendo o que você precisa falar, Senhor, eu entendo que, por mais que eu estou falando que eu preciso de tudo isso, a minha maior necessidade é ter o Senhor na minha vida. Então é você reconhecer que você precisa de Deus em primeiro lugar. Quarto motivo e o versículo 9 que nós vamos ler. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Aqui nesse versículo diz que todos reconheçam que o teu nome é santo. Ou seja, quando nós oramos, o nosso foco, o nosso motivo de oração deve ser se tornar a imagem e semelhança de Deus, para que através de nós as pessoas reconheçam que o nome de Deus é santo, para que através de nós as pessoas vejam que o Senhor é santo, eles reconheçam e vejam Deus através de nós, para que a cada dia nós possamos nos tornar verdadeiramente imagem e semelhança de Deus e que Ele seja revelado através de nós. Versículo 10 diz assim: Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Aqui o quinto motivo por qual nós precisamos orar, nós precisamos ter uma vida de oração, é direção. Nós precisamos de direção para as nossas vidas. Quase todos os dias nós precisamos de tomar alguma decisão. Nós precisamos falar, Senhor, o que eu vou fazer hoje? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E o Senhor me ajude, o Senhor me direcione. Então, quando nós oramos, nós pedimos a direção. Senhor, que a tua vontade, que é feita, que é estabelecida no céu, se cumpra na terra. Que o Senhor me direcione aquilo que eu preciso tomar essa decisão. Que o Senhor me direcione no meu dia, que o Senhor guie os meus passos. Versículo 11 diz assim: Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Aqui é um motivo por qual nós precisamos entender que a oração é um alimento. A oração, ela nos alimenta, ela nos dá fé, ela nos dá ânimo, ela nos dá coragem e principalmente entender que é o que nós precisamos para o nosso dia. Como você vai falar, Senhor, me dá hoje o alimento que eu preciso, se você está orando 11h30 da noite? Deus vai olhar e falar assim, eu já te dei todo o alimento que você precisava nesse dia. Então, você entende que a oração vem em primeiro lugar. Você entende que você precisa estar alimentado espiritualmente para que o seu dia possa acontecer. E ali o Senhor, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades durante o seu dia. Versículo 12 diz assim: Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Aqui nos mostra que Deus, através da oração, Ele forja em nós o caráter de Cristo. Quando nós oramos, nós entendemos que existe uma condição que, Senhor, você fala, Senhor, que o Senhor me perdoe, assim como eu tenho perdoado aquelas pessoas que me ofendem. Que o Senhor venha realmente me fazer ser como o Senhor é. Que eu possa, meu Pai, entender que assim como Jesus nos perdoa todos os dias, eu não sou melhor que Jesus. Eu preciso aprender com Ele, eu preciso ser como Ele. Então, se nós nos tornamos, através da oração, imagem e semelhança de Deus, nós entendemos que nós precisamos agir como Ele. O Senhor nos perdoa todos os dias e nós, não só na questão do perdão, mas em todas as áreas, nós precisamos nos parecer com Jesus. Nós precisamos revelar, que as pessoas vejam em nós Jesus e que você venha refletir isso. Versículo 13 diz assim: E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui nesse versículo nós vemos que fala sobre nos livrar do mal e principalmente também da tentação. Então aqui nós vamos orar, Deus, que o Senhor me ajude. Não. E esse versículo diz para que o Senhor não nos deixe que sejamos tentados. Ou seja, o inimigo sabe onde te tentar. Ele sabe onde é a sua área de fraqueza. Ele sabe onde é a nossa área de fraqueza. Então que você, quando você acorda e você fala, Senhor, não me deixe ser tentado. O Senhor, Ele vai te fortalecer. O Senhor vai te dar sabedoria. O Senhor vai te mostrar aonde o inimigo pode tentar ali querer fazer algo contra você e você não cair. E principalmente pede livramento. Nós precisamos de livramento todos os dias. E todos os dias o Senhor nos livra de algo. Talvez você ache que o seu dia foi normal, que não aconteceu nada demais, mas certamente o Senhor te deu muitos livramentos. Então aqui, com a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, nós aprendemos 7 motivos por qual nós precisamos de orar. Nós precisamos nos separar para termos intimidade com Deus. Nós precisamos de tempo de qualidade. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de Deus.
que nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus, que nós precisamos de direção, que a oração é o nosso alimento, que a oração forja em nós o caráter de Cristo e principalmente livramento e proteção, que é algo que nós precisamos todos os dias. E todos os dias, mesmo quando nós não oramos, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. Mas isso faz toda a diferença quando nós entendemos que nós precisamos dessa oração, que nós precisamos de ter esse momento com Deus, que nós precisamos de Deus em todos os momentos do nosso dia, que nós precisamos dele para tudo e que a oração é essencial. E aqui eu quero falar algo também. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você não é uma pessoa que ora e você só procura Deus, eu só vou procurar Deus quando eu preciso de algo. O Senhor, Ele pode te ouvir, sim, Ele pode te responder, Ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Mas vamos falar a verdade. Você gosta daquela pessoa que se diz que é seu amigo e ele nunca te manda mensagem? Aquela pessoa que diz que gosta de você, que se importa com você, que é uma pessoa que você fala assim, olha, é muito meu amigo, e ela nunca te manda mensagem. Ela só te manda mensagem no dia que ela precisa. E às vezes a pessoa te manda um oi e você já fala, essa pessoa vai pedir algo. Por quê? Porque você não tem o costume de falar com ela não tem o costume de procurar você. Então quando essa pessoa te procura, você já sabe que ela vai te pedir algo. Então entenda que a oração é o WhatsApp direto com Deus. É algo que nós falamos diariamente com Ele, que Ele vai responder. Ele não vai ser aquele amigo que te deixa no vácuo, que visualiza e não responde, que está online, mas que não está ali para te responder. Ele vai ser alguém que vai te responder e vai estar ao ouvidos a todo momento. Então, lembre disso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você nunca vai gostar de quando alguém te procura só para pedir algo. Pense como Deus está. Quando você vai lá, ai Deus, então eu preciso de algo hoje. Amém, Deus abençoe. Deus abençoe não, é porque é Deus. Mas você vai lá e sai do seu quarto só porque você queria pedir algo. E você não constrói. Relacionamento, não importa se é entre homem e mulher, se é entre amigos, se constrói com conversa. Se você não conversa com Deus, você não tem um relacionamento com Deus. Se você não conversa com Deus, você está na igreja talvez por religiosidade. Se você não tem uma vida de oração, você acha que você está sendo crente, mas quero te dizer que você não está. E se você não conversa com Deus, você está vivendo um engano a si mesmo. Então, vamos lá. Outro ponto também, coloque o seu TSD como prioridade. Às vezes nós temos muitas coisas no nosso dia a dia. Eu tenho que trabalhar, eu tenho faculdade, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho compromisso tal hora, no outro dia tal. Mas se você não colocar o seu TSD como prioridade, as coisas vão te roubar a atenção. Se você não colocar Deus como prioridade, o seu TSD, o seu momento de intimidade com o Senhor, você fala, olha, eu preciso orar. Pense numa coisa, certamente você não sai de casa sem escovar os dentes. Então pense que se você sair sem orar, você está saindo sem escovar os seus dentes espirituais. E certamente isso terá um mau hálito. E você vai perceber que as pessoas no seu dia a dia não vai ser um dia que vai fluir. Vai ser um dia que você percebe muitas vezes que acontecem coisas que você poderia ter falado, Deus, eu precisava orar sobre isso e eu não orei. Deus, eu podia realmente ter tido um momento de intimidade com o Senhor e eu não tive. E coisas acontecem no nosso dia que saem do nosso controle. Mas se você tivesse pedido antes a direção do Senhor, Ele certamente teria te dado uma direção. Ele certamente teria facilitado o seu dia. Quando nós colocamos Deus como prioridade, nós não perdemos tempo, nós ganhamos tempo. Deus pode responder todas as suas orações, desde que elas sejam feitas. Deus não vai responder algo que você não pediu. Se você não pedir, não tem como Deus ser o gênio da lâmpada em que você só pensa e Ele vai fazer acontecer. Nós precisamos orar, nós precisamos que nós venhamos entender que nós trazemos o céu para a terra quando nós oramos e que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, assim como diz na palavra. Então que quando nós oramos, nós falamos, Deus, manifesta o Teu reino aqui, assim como é no céu, que seja na terra. Nós estamos falando, Senhor, que aconteça aquilo que o Senhor já determinou aí em cima e que aconteça aqui também. E quero finalizar dizendo que a oração é a arma mais poderosa na vida de um cristão. Muitas vezes nós deixamos a oração como última opção. Se nada der certo, eu vou orar. Ou, calma aí. Às vezes você acha que a oração é a sua última opção. Só me resta orar. Mas eu quero te dizer que a oração deve ser a sua primeira decisão. E diante de todas as coisas no seu dia, diante de todas as situações, quando acontecer algum problema inesperado, não deixe para tentar fazer na força do seu braço. Nós jovens muitas vezes nós queremos ter carro, nós queremos fazer faculdade, nós queremos um trabalho, nós queremos ter um relacionamento, nós queremos casar. Pode falar que eu sei que você quer.
Então, comenta aqui embaixo que Deus vai responder. Comenta aqui embaixo que Deus vai responder a sua oração. Então, nós queremos tantas coisas e nós não colocamos isso diante do altar do Senhor. Nós pensamos, eu vou tentar fazer e aí eu oro sobre isso. Mas a palavra diz que nós devemos apresentar os nossos planos a Deus e eles darão certo. Ou seja, quando nós colocamos isso diante de Deus, o Senhor, Ele nos ajuda, o Senhor nos direciona e Ele nos mostra o que é melhor para nós. E eu quero dizer que quando nós oramos, alguma das coisas que acontecem na oração, nossa armadura é ajustada, seu propósito é definido, seu coração é restaurado e sua mente transformada. Na palavra de Deus, Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós oramos, nós transformamos a nossa mente. Nós não nos conformamos com as coisas daqui. Nós entendemos que nós temos um propósito maior e nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu espero que esse devocional tenha falado com você, que realmente você faça da sua oração uma arma de guerra, que você venha falar: Deus, me ajuda todos os dias. Tem dias que nós falhamos, tem dias que nós não entregamos o nosso melhor, mas eu quero te encorajar a falar: Senhor, me ensina a ser um jovem que ora, o jovem que Deus quer que eu seja, um jovem que ora. Me ensina todos os dias a queimar dentro do meu coração esse desejo de ser alguém que busca o reino de Deus, que quer ter intimidade, que constrói um relacionamento com Deus. Como eu disse no vídeo, todo relacionamento se constrói com a conversa. Você não conhece uma pessoa e ela se torna seu melhor amigo no mesmo dia. Assim também é o Espírito Santo. Você não precisa criar uma intimidade com ele, você precisa buscá-lo. Você não conhece uma pessoa que você já conhece um dia e no outro dia você se fala sempre e você tem aquela pessoa como alguém importante na sua vida. Não, isso é uma construção diária e assim é o nosso relacionamento com Deus, uma construção diária. Que hoje você seja incentivado a dar esse início nessa relação com Deus, de falar: Deus, eu entendo que eu preciso ter um relacionamento com o Senhor, que eu preciso do Senhor, que TSD não é algo só porque tem que orar porque é uma obrigação, mas é o meu desejo estar na tua presença, é o meu desejo como jovem revelar o Senhor através de mim, porque para nós sermos jovens relevantes nós precisamos estar cheios do Senhor e o Senhor, Ele quer te encher. Fique com essa palavra, dê o seu like, comenta, compartilha e diga que se você teve alguma experiência na sua oração com Deus, algo que te mudou, algo que você percebeu que fez a diferença quando você realmente entendeu a importância da oração na sua vida. É isso, um beijo pessoal, fiquem com Deus, até a próxima.